Perfeito, que vai mais rápido. Estamos ao vivo. Dou boas-vindas a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aí pela internet. Faço uma oração pedindo a Deus que ilumine o coração de vocês para a compreensão, o meu também, para poder dar uma mensagem que seja uma mensagem que nos ajude na nossa caminhada de seguimento de Jesus. E vamos refletir, fazer o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos refletir não vamos refletir sobre o Evangelho, como é nosso costume, porque a festa do domingo que vem é a festa adiada de Assunção de Nossa Senhora, que ocorre no dia 15, mas aqui no Brasil, quando não cai no domingo, eles atrasam a festa para que mais gente possa participar da missa. Geralmente tem muita gente que só vai na missa do domingo, e por ser uma solenidade muito importante. Pois bem, temos um problema, que nós não temos um texto do Evangelho que fale sobre a festa da Assunção. Aliás, não temos nenhum texto bíblico, a bem da verdade. E o texto que eu acho que mais nos ajuda a refletir sobre a Assunção é a primeira leitura do Apocalipse de São João, do capítulo 11, versículo 19. Vocês sabem que Nossa Senhora, ela aparece no Evangelho de Lucas, na Anunciação, a primeira narrativa falando de Maria. Depois ela aparece lá, vai ter algumas outras cenas que Lucas e Mateus vão comentar, e vai cada vez rareando a sua aparição nos Evangelhos. A última aparição de Nossa Senhora na Bíblia vai ser em Pentecostes. Depois disso, some, não sabemos mais nada dela, a não ser nos Evangelhos apócrifos, mas que temos um problema, são tardios, século VI, pouco valor histórico, pelo menos para você servir como fundamento para os acontecimentos. Serve para você provar a devoção de Maria, como já tinha o culto de Maria na igreja primitiva, tudo isso serve, mas não serve como fonte propriamente de primeira grandeza. Por isso eu vou comentar um pouquinho com vocês o Apocalipse de São João, no capítulo 11, versículo 19. Diz assim o versículo 19 do capítulo 11: Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. É uma coisa interessante, porque você sabe que o Apocalipse diz assim que lá no céu não existe templo, que o próprio Senhor é o templo. Então, quer dizer, uma realidade. Mas aqui ele está dizendo que abriu-se o templo do céu e apareceu um elemento fundamental da religião judaica, que é a Arca da Aliança. Mas temos um problema. Por quê? A Arca da Aliança, nós não sabemos quando ela sumiu. Acredita-se, pela narrativa bíblica, tem no Macabeus, tem uma lenda que diz lá no livro do Macabeus, quando os babilônios invadiram Jerusalém, antes disso o profeta Jeremias escondeu a arca no monte Nebo. Pois é, essa arca que tinha desaparecido volta a aparecer aqui? Não é bem isso. É de outra arca que está falando o texto. Ela está apresentando a figura de Maria como a nova Arca da Aliança. Você sabe que nós temos muitos títulos marianos, alguns até meio bizarros, mas a igreja primitiva tinha títulos reservados a Maria que hoje nós usamos pouco. Como um deles que eles gostavam muito, esse título de Arca da Aliança. Eles refletiam da seguinte maneira: para conter simples tábuas de pedras, Deus mandou que
que a arca fosse ornada de ouro por dentro e por fora. Já para receber simples tábuas tinha esse cuidado, quanto mais você fosse receber o próprio Filho de Deus. Pois é, para receber o Filho de Deus encarnado, o Senhor vai revestir a Nossa Senhora com sua graça, a cheia de graça. Aí vem o dogma da Imaculada Conceição. Então Nossa Senhora, para ser uma morada digna do Verbo encarnado, vai ser ornada com a graça divina, a Imaculada Conceição. E aí que está o que diz o tempo, esse versículo sobre essa questão desse sinal do céu. Bom, o versículo, vamos passar para o capítulo 12, versículo 1, diz assim: E então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quando o Apocalipse usa esse linguagem, apareceu um grande sinal. Esse sinal é uma mensagem que deve ser decodificada. Note que fala de um sinal que aparece no céu. Que sinal seria esse? Diz aqui que é um grande sinal. É isso que nós vamos ver. Vou antecipar para vocês uma coisa assim que tem uma oração do doutor da igreja, São Bernardo, que dizia o seguinte: na noite escura da nossa vida, Maria é o grande sinal a nos guiar para o porto seguro que é Jesus. Você sabe que essa linguagem aqui, todos esses símbolos aqui, esses elementos aqui cósmicos que aparecem, sol, lua, estrelas, vai nos remeter sem dúvida à questão da orientação no mundo antigo, na navegação. A imagem da igreja por excelência é o navio, não é o prédio. Hoje que nós, como pede para uma criança, desenhe uma igreja, a criança vai desenhar uma casinha com uma torre e com uma cruz. Na igreja primitiva, a imagem da igreja era um navio. E aqui são elementos cósmicos ligados à orientação. E veja bem, a noite escura é a ausência de Cristo na história. Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus. A presença dele aqui é espiritual, mas não é física. É uma maneira, uma imagem para falar da noite. E Maria é aquela que vai nos guiar até o Cristo. Cristo que é o Salvador. Bom, aí começa dizendo assim: ela está vestida de sol. Sabe que o sol é um elemento sempre associado a Deus. Jesus é o sol nascente que vem do alto nos visitar. Então veja bem, Maria está revestida do Cristo. Ela não é o Cristo, ela não é Deus, mas ela está revestida da luz do Cristo. Agora você tem que resgatar também a questão da vestimenta na Bíblia. Quando o casal primordial, Adão e Eva, pecaram, eles improvisaram uma tanga feita com folhas de figueira. Deus, mostrando que ia protegê-los, fez para ele provisoriamente vestes diz lá o texto do Gênesis, vestes de pele de animais. Aqui se trata da revestimenta do sol. Significa, como diz São Paulo, homem novo. E por que não pensar também na cerimônia de vestição batismal? Quando na igreja primitiva as pessoas eram batizadas nuas, deixavam as vestes velhas e depois do batismo recebiam uma veste branca. Branca é a cor reluzente, ofuscante por natureza, a cor da ressurreição. A nova veste. Aqui aparece então a mulher que está revestida do Cristo. Trocando em miúdos,
é a glória de Deus. O sol revestindo a mulher, ela está revestida da glória de Deus, plena da graça. Diz que ela tem debaixo dos seus pés uma lua. Isso é importante porque você sabe muito bem que no mundo antigo, os astros do céu todos eram divindades. Ao colocar a lua debaixo dos pés de Maria, o que está querendo dizer é que ela está pisando toda a superstição e todo o paganismo. Aliás, essa imagem foi usada na Idade Média, quando a igreja teve que enfrentar. Você sabe que a guerra com certa corrente fanática do Islã, que prega a guerra santa. Não é todo. Nós não podemos usar o Islã de ser a favor da guerra santa, mas tem correntes dentro do Islã que promovem guerra santa, e lá a igreja foi usado esse símbolo porque o código, a bandeira do Islã era a lua, né? A lua crescente. E os medievais viram aí uma imagem daquela que vai nos ajudar a vencer as heresias. Não estou defendendo nenhum tipo de guerra religiosa, pelo amor de Deus, mas estou dizendo que vamos considerar a heresia como aquela corrente religiosa que se opõe à vida humana, vamos dizer assim, né? Não um grupo religioso, mas dentro de todo grupo religioso tem certos fanatismo. Então ela vai nos ajudar a vencer esse tipo de fanatismo que sobrepõe a vida. Depois vai colocar sobre a cabeça dela 12 estrelas. Olha, 12 estrelas, né? Por que 12 estrelas? Bom, poderíamos dizer assim: 12 é o número das tribos de Israel, 12 é o número dos apóstolos. Então, aí ela está representando a igreja. Não, mas não é só isso. Lembra que eu falei que está por trás disso? Está toda, para você entender bem, você tem que lançar mão da linguagem da navegação antiga. E você vê como que se fazia as navegações antigas. A orientação era buscada nos astros dos céus. E a lua, ela marcava o tempo. Antigamente, cada lua nova começava o mês. Era a hora que você tinha que pagar as contas quando você emprestava dinheiro. E dentro da liturgia judaica, a lua tem a importância de marcar o tempo, né? E as estrelas, as estações do ano, por quê? Porque aí os 12 ciclos de zodíacos no mundo antigo eram importantes, porque através dele se fazia toda a organização das estações do ano, da semeadura. Nenhum médico no tempo antigo, isso durou até a Idade Média, até bem quando surgiu a medicina moderna, nenhum médico receitava um remédio para um paciente sem consultar os astros. A astronomia, a astrologia no mundo antigo era uma ciência, hoje nós sabemos, supersticiosa, mas era o que existia na época. Mas quando coloca assim as 12 estrelas como coroa nesta mulher, significa o quê? Significa que vamos dizer assim, ela é colocada como algo que vai nos dar a nova orientação litúrgica temporal, né? Temporal. Tudo isso é uma linguagem simbólica e cifrada para nos dizer que Maria é aquela que vai nos levar e nos ajudar a nos aproximar do Cristo, que é o porto salvífico. Inclusive, tem aqui o termo, nós estamos lendo o Evangelho de São João, não, é Apocalipse, mas o autor é João. João emprega esse termo, e uma mulher vestida de sol. O termo mulher em São João é um termo teológico bem específico, que é uma oposição à antiga Eva. A palavra Eva, traduzida do hebraico, significa simplesmente mulher, mãe dos viventes. E aparece 3 vezes a palavra mulher no Evangelho, nos escritos de João, vamos dizer assim, né? Primeira é na bodas de Caná. Depois é quando Maria está aos pés de Jesus: mulher, eis aí teu filho. Então, as 3 vezes que ela é chamada de mulher, e aqui no Apocalipse aparece o termo mulher, a mulher vestida de sol. Ora,
Seria esta mulher, quem ela simbolizaria? Maria, mãe de Jesus? Ou como querem alguns que fazem uma leitura desse texto, que dizem que essa mulher vestida de sol é a igreja. Pois é, mas se você ver com atenção, é a igreja, mas é Maria como a Virgem Igreja. As duas imagens se encaixam na pessoa de Maria. Por quê? Você vai ver mais adiante no final do texto que vai falar sobre que ela está no deserto. A igreja, a igreja está no deserto, a igreja está na caminhada. Ela não está no céu, aqui está falando do céu. Bom, aí aparece continuando, vamos lá, outro versículo diz assim: então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 coroas. É a oposição, o mal. Então veja, existe nesse mundo coisa ruim, existe os poderes satânicos que se opõem ao Evangelho de Jesus. E aqui ele é representado como um dragão cor de fogo, e na cabeça dele ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Bom, o dragão no Apocalipse é identificado, vamos ter tempo de estar comentando o Apocalipse no geral, mas é identificado com os reinos pagãos, principalmente o Império Romano, que é a maior oposição que se fazia ao Evangelho de Jesus. Estamos no ano 90, o cristianismo está passando por perseguições severas, tanto que o gênero Apocalipse é uma linguagem cifrada, tem censura, não pode falar mal do Império. Bom, depois diz assim: o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho que logo nascesse. Vocês perceberam que de fato aqui é Maria? Porque é Maria que dá luz ao filho, mas é a Virgem Igreja também, porque mais adiante ele vai falar assim: ela deu à luz um filho homem que veio para governar todas as nações com cetro de ferro, mas o filho foi levado para junto de Deus do seu trono. A mulher fugiu para o deserto. Aí começa a Virgem Igreja, porque a igreja que está no caminho, a igreja que está vivendo o exílio do deserto, porque nós ainda não chegamos à glória, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força, a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Aí termina a passar o trecho que vai ser lido na liturgia. Eu vou parar a reflexão por aqui. Vocês viram que interessante desse texto, apresentando um grande sinal, mostra o papel de Maria dentro da teologia cristã. Não é uma outra deusa, uma divindade que vai pegar o lugar do Cristo. Ela está revestida de sol com a graça de Deus, né? Mas ela vamos dizer assim, é aquela que vai na noite escura que o mundo vive, que vai nos guiar até o Cristo, levar até o Salvador. Esse é o texto do Apocalipse, apresenta Maria, né, dentro dessa perspectiva que é interessante, porque nós precisamos de fato cada vez mais nos aproximar de Cristo, e vivemos em épocas difíceis, e quem que vai nos ajudar a isso senão a figura de Maria. Amém. Padre, na Bíblia fala sobre o fim de Maria? Olha, na Bíblia nós não temos nenhuma informação sobre o final da vida de Maria. Temos inúmeras informações dos evangelhos apócrifos, mas são a maior parte do século VI, algumas informações do século II, que não são bíblicas, escritos extra-bíblico,
E o que dizem, olha, vamos dizer assim, essas são meio lendárias essas narrativas, por isso que não tem muito valor histórico, tem valor devocional apenas, né? Então diz assim que quando Maria ela vivia aqui em Jerusalém, o anjo Gabriel aparece para ela dizendo que ela morreria, e ela disse que ela estava bem aqui na terra, que ela gostava de estar aqui, mas o anjo Gabriel convenceu-se que ela devia morrer para se encontrar-se com seu filho amado. Aí o que acontece? Ela fez um pedido que gostaria de rever todos os apóstolos. Aí eles foram trazidos em nuvens por anjos de todos os lugares onde estavam. Para variar, até São Paulo veio. Um deles já tinha morrido, né? Um deles tinha morrido, que é Tiago, morreu, que era o bispo de Jerusalém, primeiro mártir cristão. Já tinham escolhido Matias no lugar de Judas, o traidor, e no lugar desse que morreu veio São Paulo. Menos um que faltou para variar, tinha que ser ele, né? O Tomé. Depois ele vai querer rever o lugar lá onde Maria tinha sido enterrada. Mas na verdade aí não se fala propriamente na morte de Maria, fala na dormição de Maria. Não se fala também propriamente a Assunção como nós podemos entender assim, um corpo que vai levitando, subindo ao céu. Não existe esse tipo de narrativa, nem sequer nos evangelhos apócrifos. É um dogma da igreja que fala sobre a Assunção de Maria, o nome da igreja latina, nós que somos da igreja romana. No Oriente eles usam o termo dormição de Nossa Senhora. Esse é o termo cristão antigo para falar da morte de Maria. Nem sequer eles usam a palavra morte, né? Do trânsito, da passagem dela. Padre, no dia 6 de agosto foi o dia da oração pelos cristãos perseguidos. O senhor poderia falar um pouco sobre essa data? Pois é uma questão muito séria a perseguição dos cristãos no mundo, né? Tem muitos lugares que o simples fato de você carregar uma Bíblia é motivo para você ser preso, e geralmente essas perseguições são em países onde tem ditaduras, né? Por exemplo, agora tem uma perseguição de nossos irmãos lá na Nicarágua, tem bispos presos, padres presos, países que tem, por exemplo, o problema do islamismo é que são religiões de Estado, né? Quando você está num país muçulmano, você é obrigado a ser muçulmano, então você tem que pagar um imposto a mais, você não pode ter documento, você é considerado um pária. E aí os cristãos são perseguidos em países como China, vamos dizer, Coreia do Norte, países comunistas, socialistas. Não sei porque tem gente que ama o comunismo, né? Até pessoas dizem-se religiosas. A primeira coisa que dança quando tem um país, um regime desses, é os cristãos, né? Mas muita gente são perseguidos e mortos. A gente vive num país onde a perseguição que se tem é ridicularizar a nossa fé, que também é terrível, né? Você vê, pode-se falar mal de Jesus Cristo, fazer filme que, vamos dizer assim, afronta Jesus, ofende Jesus, pode fazer todas essas coisas, satirizando, desrespeitando a nossa fé, é a perseguição também. Mas se ficarmos só na perseguição como violência mesmo, ela é muito séria e tem crescido. Infelizmente, a ONU não se interessa em defender os cristãos, nunca se vê ninguém se defender. A imprensa internacional é globalista, eles veem que o cristianismo, eles não gostam do cristianismo, eles acham o cristianismo um obstáculo para a ideia deles, porque eles pregam aborto, regularização das drogas, liberação das drogas, teoria de gênero, as coisas que não se encaixa não é só com o cristianismo, não se encaixa com a lei natural, com a criação, com a natureza. E eles então o cristianismo está seriamente sendo perseguido no mundo, e inclusive está tendo, vamos dizer assim, está tendo aplauso de organismo internacional e da grande imprensa brasileira e internacional. Diga-se isso a todas as letras. Para finalizar, nós estamos passando por uma fase de frio aqui. O senhor prefere frio ou calor?
Olha, entre uma coisa ruim e outra, eu prefiro o calor. É tudo demais, não é bom, né? Mas entre os dois o calor vai bem. A primavera é melhor de tudo, né? Então é só isso, padre. Então que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.